Olá, sejam bem-vindos ao novo Boletim Fluminense. Os idosos do Lar Batista já foram vacinados com as 2 doses da Coronavac, vacina contra o coronavírus. As aplicações foram feitas pela Secretaria de Saúde de Niterói e, ao todo, 48 idosos já estão imunizados. O Colégio Batista Fluminense fechou uma nova parceria para 2021. A Rede Cristã de Educação é um novo sistema de ensino mais moderno, alinhado aos padrões cristãos e já está sendo aplicado aos alunos. No dia 6 de fevereiro, a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, Juberge, realizou através da plataforma Zoom o Fórum Diálogo. Esse espaço foi destinado para jovens e líderes da juventude debaterem sobre questões voltadas para o crescimento, discipulado cristão e sobre as perspectivas futuras da juventude. Além disso, um dos objetivos foi reunir informações sobre a realidade das juventudes, assim como traçar ideias voltadas para as melhorias e um maior desenvolvimento delas. Você conhece o Pix? É o novo sistema de pagamento mais seguro e rápido criado pelo Banco Central. E você pode fazer a sua contribuição, por exemplo, para projetos missionários, de maneira mais rápida. Vá até a nossa descrição do vídeo e veja mais informações sobre como contribuir. Agora ficou mais fácil de ajudar e participar. A conferência Fazer Teologia, realizada pela Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, a FABERJ, ocorreu dos dias 8 a 12 de fevereiro através de transmissões online. A programação girou em torno de temas voltados para a teologia prática, assim como a exposição de estudos realizados pelos próprios professores da instituição. Se você não pôde participar, vá até o nosso canal e assista aos vídeos disponíveis. Em missões estaduais, a Capelania Materno-Infantil tem feito um trabalho abençoador. Muitas mães e crianças têm sido cuidadas, além de poderem ter a oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus através das capelãs e do capelão responsável, pastor Paulo Og. Apesar da pandemia, o trabalho tem sido feito com muito cuidado e seriedade. Ore por esse projeto. Fique agora com o nosso momento reflexivo, trazido pelo seminarista e jovem da Primeira Igreja Batista em Araruama, Ian Lessa. Entregando o coração. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Salmos, capítulo 119, versículos 10 e 11. O salmista aqui nos ensina a forma como devemos buscar a Deus, de todo o coração. Se nossa busca por Deus é algo apenas formal, mas que não nos toca no profundo do coração, ela não é completa. Também aprendemos que, para não pecarmos contra Deus, nós precisamos guardar sua palavra em nosso coração. Qual o lugar que a palavra de Deus tem em sua vida? Me parece que há vários níveis possíveis em que podemos viver nossa relação com Deus. Num primeiro nível, mais raso, guardamos os mandamentos de Deus em nossa mente e temos nossas ideias transformadas. Num segundo nível, um pouco mais fundo, imprimimos os mandamentos de Deus em nossos atos, tendo atitudes transformadas, o que é maravilhoso, mas ainda é possível irmos mais longe. No nível mais profundo, guardamos a palavra de Deus em nosso coração, sendo então integralmente tocados por Deus. Em qual nível está a sua relação com Deus? Medite sobre isso. Ele quer nossa mente e nossas ações, mas acima de tudo, Ele quer o nosso coração. E este foi o nosso Boletim Fluminense de hoje. Aproveite para curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber novos conteúdos. Até a próxima! Muito bom dia, irmãos. Um domingo abençoado para todos aqueles irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas, como também aqueles que estão tendo a oportunidade de visitar alguém da nossa igreja e que estão participando deste momento tão especial. Sejam bem-vindos em nome da igreja. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Março, mês de missões mundiais. Vamos continuar orando pelos nossos missionários do Brasil e do mundo. Com certeza, não podemos esquecer dos nossos missionários da Convenção Batista Fluminense, o nosso famoso Departamento de Evangelismo e Missões. Textos bíblicos. Meus irmãos, nós estamos incentivando aos irmãos a oração e a leitura da Palavra de Deus. Então, neste período, nós estamos estudando o livro de Lucas. Também estamos colocando nas leituras diárias, não só
o texto de Lucas, como também estamos colocando o texto correspondente à lição da semana. Ler e orar deva ser o nosso desafio diário como Igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos pudessem gravar esta frase. Ler a Bíblia e orar deva ser o nosso desafio diário como Igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, um novo tempo em 2021 com Jesus e, evidentemente, trabalhando para missões mundiais neste mês. Essa é a nossa palavra, é a nossa oração e que Deus possa nos orientar em a nossa oração. Amém.
posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, a lição de número 10 da revista Palavra é Vida tem como tema, como título, Trabalhar e Vigiar. Está baseado em Neemias, capítulo 4, de 13 a 18. O autor é o pastor Roner, pastor da Primeira Igreja Batista em Italva, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Sou o pastor Roner Rodrigues do Amaral, da Igreja Batista Central de Italva. A lição nossa é a de número 10. O texto básico está em Neemias, capítulo 4, versículos 13 a 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Amém? O tema de nossa lição é trabalhar e vigiar. Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônios, seus muros derrubados e suas portas queimadas. Muros derrubados denotavam insegurança ou total insegurança. Muros trazem sensação de segurança, de proteção. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Jericó, a primeira cidade tomada por Josué na posse da terra prometida, era reconhecida como cidade fortificada por seus altos muros. Aí, a segunda cidade tomada por Josué fora reconhecida pelos espias como vulnerável, fácil de ser conquistada,
uma cidade desprotegida por não ter nem mesmo muros. Ainda hoje é assim. Nos sentimos seguros, protegidos, se muros cercam nossa casa. Portas queimadas denotavam ausência de justiça. Naquela época, as portas da cidade eram o local de reunião dos anciãos para julgamentos. Se reuniam na porta da cidade para discutir os problemas e julgar as questões do povo. Quanta injustiça em nossos dias! Temos clamado por justiça e somente nosso Deus pode efetivá-la plenamente. Como homem de Deus que se preocupa com seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir, para trabalhar em favor do povo. A atitude do servo de Deus diante do sofrimento do povo deve ser exatamente essa. Jesus ensinou que no juízo, ao ouvirmos dele que demos de comer ao que tinha fome, de beber ao que tinha sede, que hospedamos ao forasteiro, que vestimos ao que estava nu, que visitamos ao enfermo, que fomos ver ao preso e o inquirimos sobre o tempo em que procedemos assim, ele responderá que, quando fizemos assim, a um dos seus pequeninos, a ele o fizemos. Mateus 25, 35 a 40. Aquele que vive desejando fazer a vontade de Deus tem empatia e sempre se preocupará com seus irmãos. Neemias se levantará e se colocará à disposição do Senhor para a realização de uma grande obra de reconstrução. Não seria somente a reconstrução física dos muros e a recolocação das portas na cidade, mas a reconstrução de muros espirituais. O povo havia se afastado do Senhor, havia deixado de prestar culto e adoração ao único, soberano e verdadeiro Deus. Era necessário, então, conduzi-los num retorno ao culto, à adoração ao Deus que os escolhera, que os transformara numa grande nação a partir do patriarca Abraão e que se manifestara com poder e glória, livrando-os do cativeiro egípcio com mão forte e poderosa, fazendo-os entrar na terra que manava leite e mel. Assim como Neemias vai trabalhar a reconstrução dos muros físicos e espirituais, também nós, hoje, como Igreja do Senhor, precisamos trabalhar a reconstrução de muros espirituais, de uma sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter numa mão a espada e executar o trabalho com a outra. Não descuidarmos do trabalho a nós confiado de pregar o evangelho da salvação em Cristo, vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. No poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, precisamos agir em duas frentes: trabalhar e vigiar. Trabalhar, versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Neemias coloca as famílias para trabalhar, cada qual diante de sua própria residência. Neemias se mostra um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros que estavam derrubados imediatamente à sua frente. Não havia, então, problemas quanto à locomoção ao local de trabalho. Havia facilidade de acesso ao trabalho e o retorno após o mesmo também, além de terem sempre os olhos sobre a sua casa, sobre suas posses. A família trabalhando unida fortalecia os laços entre si e sensação
de estarem lutando para o bem de todos. O muro diante da casa reconstruído significava dizer que a família estava protegida, segura, inalcançável pelo inimigo. Neemias deixa bem claro isto no verso 14. A luta que o povo se propusera lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando por nós e nossas famílias. Compreender que muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Valores que nos eram caros têm sido desprezados numa cultura tecida pelo socialismo, hedonismo, iluminismo, narcisismo, marxismo e tantos outros ismos que têm afrontado e dilacerado a família, na tentativa de desconstruí-la. Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus, deve ser constante. O nosso trabalho para defendê-la deve ser hercúleo. A vida cristã é vida de serviço. 1 Coríntios 15, 58 nos diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Jesus afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para seu reino. Lucas 9, 62. O servo de Jesus Cristo trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem, quando não vai mais trabalhar. João 9, 4. O trabalho cristão acontece enquanto estamos nesse mundo. Quando formos convocados ao encontro do Senhor, todo o trabalho será encerrado. Eclesiastes 9, 10. Sendo assim, todo o trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória de nosso Deus. 1 Coríntios 10, 31. Segundo, vigiar. Versículos 16 a 18. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes por trás de toda a casa de Judá que reconstruía, ou os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Naturalmente, quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. É fato notório que, ao desejarmos nos envolver e trabalhar na obra do Mestre, entraves surgirão tentando nos desestimular e demover desse desejo. Não raro, pessoas que pensávamos se levantariam para nos ajudar, se levantam para fazer oposição. Neemias inicia seu trabalho e uma oposição tão violenta se levanta para impedi-lo, que é necessário não somente trabalhar, mas vigiar. O instrumento de trabalho em uma mão e uma arma de defesa na outra. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que para impedi-la inimigos viriam e sua vigilância deveria ser constante. Ele coloca os homens trabalhando em condição de se defenderem de ataques sem comprometimento da obra. Ao realizarmos a obra do Senhor, inimigos internos e externos certamente se levantarão tentando demover-nos de sua realização. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos dos mesmos. A palavra de Deus nos lembra
que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, devemos ser sóbrios e vigilantes. 1 de Pedro 5:8. Nossa vigilância deve ser constante, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Nosso mestre nos alertou de que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os anseios dessa vida nos envolvam de tal maneira que nos levem a ficar desapercebidos e despreparados quanto à vinda de nosso Senhor. Os sinais de sua vinda estão se apresentando, mas não sabemos quando ele virá. Preparados para o encontro com ele, precisamos estar, a fim de que nos encontre de pé. Lucas 21:36, Mateus 24:42-44. Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, disse o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Concluindo, penso que não estamos tão trabalhadores como deveríamos na obra do Mestre e muito menos tão vigilantes. A apatia, o esfriamento espiritual tem acometido a igreja. Entendemos como Neemias que a obra que estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer e o desafio imposto a nós nesse tempo é o de comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo se levantará e lançará armadilhas, tentando nos fazer desistir. Nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos delas, atacando-as com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Nesse tempo de relativismo, a Igreja de Cristo proclama reconhecer a Bíblia como palavra de Deus e sua única regra de fé e conduta. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40:8, 1 de Pedro 1:24 e 25. Para pensar e agir. Nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? Temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne e do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Espero que sim. Que estejamos todos dispostos a trabalhar e vigiar. Manifestar a graça salvadora de Cristo ao homem perdido, mas vigilantes, porque Jesus vai voltar e quer nos encontrar preparados para subirmos e a vida eterna recebemos, e a vida com Ele, plena no céu, se materialize finalmente.
Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe sua família. Um forte abraço. Estou em uma grande obra e não posso parar. Fui alistado no exército de Jeová. Ouço o grito das almas gemendo e uma grande voz a ecoar. A quem enviarei? A quem ande por nós? Eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim para pregar, para anunciar, dizer que muito em breve Jesus vai voltar, que as portas do inferno não prevalecerão, e de por todo mundo anunciai a salvação. É tempo de evangelizar, é tempo de pronunciar, que a ordem já foi dada, a carta assinada, com o sangue de Jesus e a caneta foi a cruz. Desperta o dom de Deus que há em ti, não é tempo, irmão, de dormir. As almas estão gemendo e vidas estão morrendo, enquanto você não quer ir, Deus manda outro em seu lugar. Mas você será culpado, ai, com braços cruzados. Você foi chamado para uma grande obra e não pode parar. Você não pode parar. Você foi chamado para lutar. Você foi alistado no exército de Jeová. Eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim para pregar, para anunciar, dizer que muito em breve Jesus vai voltar. As portas do inferno não prevalecerão, e de por todo mundo anunciai a salvação. É tempo de evangelizar, de pronunciar, que a ordem já foi dada, a carta assinada, com o sangue de Jesus e a caneta foi a cruz. Desperta o dom de Deus que há em ti, não é tempo, irmão, de dormir. As almas estão gemendo e vidas estão morrendo, enquanto você não quer ir, Deus manda outro em seu lugar. Mas você será culpado, ai, com braços cruzados. Você foi chamado para uma grande obra e não pode parar. Você não pode parar. Você foi chamado para lutar. Você foi alistado no exército de Jeová. Como você irá se apresentar diante dele? Mostra-me tuas mãos. O que fizeste com o talento que eu te dei? Ide, avançai, multiplicai, avançai. Você não pode parar. Você foi chamado pra lutar. Você foi alistado
Isso é muito importante para nós e para Jesus também. Até o próximo culto. Deixe seu like, ative o sininho da notificação e se inscreva no canal da igreja para não perder nenhum dos cultos. Deus te abençoe. Beijão e até o próximo culto. Tchau! Beijinho de coração, hein?